Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Está aberto o Orçamento Participativo 2021. Precisamos que você invista 1 minuto do seu tempo para entrar no site da Prefeitura ou nos mais de 150 pontos espalhados pela nossa cidade, para que lá você preencha a nossa consulta popular e defina juntamente conosco os rumos das ações e dos investimentos que a Prefeitura fará pelos próximos 4 anos. Prefeitura de Patos, povo competente, Prefeitura da gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma edição do programa Funes Cultural, começando agora aqui pela TV Sol. O programa Funes Cultural é uma parceria da TV Sol com a Fundação Hernani Sátrio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição desse programa que já virou uma referência cultural aqui na região. E nós vamos receber hoje um convidado super especial, professor e pesquisador, o Edel Jackson, que vai falar sobre a sua mais recente pesquisa, vai falar sobre geografia cultural, vai falar também sobre o Atlas Municipal, o Atlas Escolar Municipal. Então a entrevista de hoje, gente, está imperdível com o professor e pesquisador o Edel Caldas, recebendo aqui nos estúdios da TV Sol, através do programa Funes Cultural, mais uma edição desse programa que você pode compartilhar para que outras pessoas possam também acompanhar o conhecimento que é produzido aqui toda sexta-feira através da TV Sol. Você está acompanhando o programa pelo canal 8.1 a cabo, também pode acompanhar o programa pelas mídias sociais, pelas redes, plataformas digitais da TV Sol, YouTube e Facebook, e também pelo Facebook da Rádio Tabajara. Então seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Funes Cultural.
Wendel, querido, um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Pode ficar à vontade para suas considerações iniciais. Bom dia. Deusimar, agradeço demais a participação de hoje aqui, o convite. Para mim é uma honra poder aqui bater esse papo com você, apresentar um pouco dessa pesquisa, tornar público, não é, esse trabalho que foi realizado assim com muito esforço em período de pandemia, né, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar ao resultado final e estamos aí em breve, né, lançando um novo material sobre vários aspectos do município de Patos. Bom, vou fazer a apresentação aqui do nosso querido Wendel. O Wendel Jackson de Caldas Monteiro é licenciado em Geografia pelas Faculdades Integradas de Patos, é especialista em Metodologia do Ensino Superior e Mídias, mestre em Ensino de Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é professor da Rede Básica de Educação, atuando no Ensino Fundamental 2 e também no médio, tanto no ensino público como também na esfera privada. Atua aqui na Paraíba e também no estado de Pernambuco. A primeira pergunta, Wendel, para você é o seguinte: fala-se muito sobre geografia física e geografia política, principalmente em relação à parte didática no ensino. Só que tem outra vertente que vem crescendo cada vez mais, que é a geografia cultural. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte da geografia cultural e as suas implicações no nosso cotidiano. Muito bem. Deusimar, essa discussão era uma discussão muito antiga, né, dessa dicotomia da geografia, né? A geografia física, a geografia humana, né? E qual é realmente o significado disso, né? Para mim, eu como professor de geografia e entendendo dentro da ciência geográfica, eu percebo que são áreas que se complementam. A geografia humana, ela se complementa com a geografia física, a geografia cultural, ou seja, é uma única geografia com várias vertentes, né? Então, nós temos aí algumas referências, né, dentro desse estudo da ciência geográfica, né, como, por exemplo, a geografia política, a geografia humana, nós temos uma referência como Milton Santos, a geografia cultural, nós temos aí um dos grandes históricos, geógrafos, né, estadunidenses como Carl Sauer, né? Então nós temos aí algumas referências que realmente nos fortalece e ao mesmo tempo compreender ainda mais, né, a dinâmica que é essa ciência, né? Então a geografia ela não é estática, a geografia ela é muito dinâmica, por isso que existe essa relação entre o ser humano e a natureza, né? É interessante entender qual é o objeto de estudo da geografia, né? O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. É esse espaço onde existem as relações entre a natureza, entre o ser humano, entre as dinâmicas que ocorrem dentro desse lugar, né? Então, os espaços eles têm escalas diferentes. Nós temos a escala local, a regional, né, a nacional, a global, né? Então, esse trabalho que eu trago aí, ele vai justamente possibilitar ao aluno, ao professor, uma melhor concepção sobre o espaço local, né? E é interessante também nessa discussão entender quais são as categorias que baseiam a ciência geográfica, né? Nós vamos ter o lugar, o território, a região, nós vamos ter a paisagem, né, e o espaço geográfico, né? Então, essa categoria que eu trago nesse trabalho é a categoria lugar. A compreensão do espaço vivido, a compreensão do espaço compreendido a partir das relações que ele tem no seu ambiente de vivência. Muito bacana, muito bacana. A gente vai conversar um pouco mais sobre o trabalho. Nós estamos recebendo aqui o professor Wendel Jackson, que vai falar sobre a sua pesquisa. Nós começamos esse bate-papo sobre geografia cultural, mas a gente vai entrar um pouco mais nessa pesquisa muito bacana. Wendel, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho. Tá para sair, né? O trabalho já foi apresentado, tudo bacaninha. E aí a sua pesquisa é sobre Atlas Escolar aqui no município de Patos. Exato. Como é que foi pesquisar? Qual é o objetivo central disso? Muito bem, Deusimar. Olha só, nós sabemos que a publicação de livros, né, para a educação básica no município são livros que vêm uma concepção muito nacional, né? A gente não tem uma concepção de livros publicados pelo LND, pelos programas que são do governo federal, intitulando aí questões locais, questões mais particulares. Então, cabe quem? Cabe aos pesquisadores,
né? E nós temos aqui vários programas aqui no Nordeste, inclusive o meu programa que me possibilitou essa formação, né, com o meu mestrado profissional, que foi o campus da UFRN em Caicó, que tem o Geoprof, que eu aproveito o momento para até também poder falar sobre esse grande programa que oferta para a formação continuada de pós-graduação, né, a nível de mestrado dentro da geografia. Então, ele me fez abrir um pouco melhor a visão sobre esse campo de estudo, né, e possibilitar o aluno a ele ter um conhecimento de características que até então ele escuta falar. Muitas vezes ele não encontra no material didático e que na verdade é um pouco escasso esses materiais, né? Nós temos alguns nomes aqui no município de Patos que trabalham dentro dessa geografia, da história, né? O professor Romildo, nós vamos ter o professor Luiz Aquino, nós vamos ter, entre outros autores que trabalham muito bem aqui. Mas a minha perspectiva foi justamente trazer essa abordagem, né? Essa produção desse material pedagógico, desse material que tornasse uma prática em sala de aula um pouco mais didática e que o aluno ele pudesse ter uma interação maior com o seu espaço, né? Conhecer o seu lugar para poder conhecer um pouco mais sobre o mundo. Muito, muito bacana, né? Como foi a pesquisa, a coleta de dados? Porque trabalhar com esse tema, construir um atlas, né, escolar, trabalhar com essa questão não só de atlas, mas de mapas e demais coisas que precisam de imagens, precisa ter uma pesquisa de campo muito forte. Então, como é que foi a coleta de dados? Como é que foi essa análise? Verdade, Zilmar. Você falou uma coisa muito importante, principalmente para quem é professor de sala de aula, né? O professor, ele sempre, professor de geografia especial, professor de história e entre outras áreas, né, da ciência, a aula de campo ela é essencial, né? Qual professor de geografia que não gosta de fazer uma aula de campo? O primeiro ponto para você fazer uma aula de campo interessante, que seja significativa, é você conhecer previamente o lugar, né? E como eu sou de Patos, né, se tornou muito interessante e fácil ao mesmo tempo, porque eu já conhecia as extremidades do município. Então, eu fiz minhas pesquisas justamente num período de pandemia, né? Eu finalizei esse mestrado agora em dezembro de 2020, então está bem recente. Então, o ano de 2020, durante o período pandêmico, eu tinha que desenrolar de toda forma essa pesquisa. Não podia parar, né? As atividades elas ficaram online e aí as minhas pesquisas de campo eu consegui fazer de maneira sozinha em muitos momentos, mas eu também tive, né, ajuda de filho, eu tive a ajuda de um amigo, né, que muitas vezes ia para aqueles ambientes comigo, fazia as expedições geográficas, como eu chamava, né? E essas expedições geográficas realmente foram muito interessantes porque eu fotografei as imagens todas que existem no meu trabalho, foram fotos tiradas por mim. Só tem na parte cultural, né, sobre alguns eventos que nós temos festivos que, devido à pandemia, eu não tive como fazer o levantamento dessas fotografias. Mas eu preciso, né, ver possibilidades para o futuro também de fazer algumas alterações nessas fotos para ficar um trabalho muito autêntico, né? Mas essas fotos aí, a maioria delas foram feitas por mim mesmo em campo. Então, eu percorri a zona rural do município, percorri as áreas urbanas da cidade, bairros, pontos estratégicos, pontos históricos, né? Retratar um pouquinho sobre a história, né? Conhecer, por exemplo, a Rua do Prado. Por que é a Rua do Prado? Não é? O aluno muitas vezes ele sabe o que é a Rua do Prado, mas ele não sabe o motivo que fez com que aquela rua se tornasse a ser chamada de Rua do Prado. Não é? Então, veja que por trás de toda essa história do município, né, ela tem uma riqueza de informação muito grande, né? A Praça do Cepa, como é conhecida, a Praça Edivaldo Mota, o Colégio Monsenhor Manuel Vieira, ali é o berço do nosso município, né? A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, né, que antigamente era chamada Nossa Senhora da Guia, né? Então nós vamos ver aí que ali retrata um pouco a história viva, ao mesmo tempo física, representando toda a riqueza do nosso município, né? Pois é interessante porque o trabalho educacional ele está muito junto, está muito ligado do desenvolvimento cultural, principalmente quando a gente fala do município, né? Nós estamos publicando um trabalho agora no próximo mês, num projeto que começou lá no CIEP 3, no Jatobá, e é um guia de educação urbana e patrimonial, onde a gente tenta falar exatamente sobre isso, porque o significado dos lugares
são diversos e vão para além daquilo que é muitas vezes óbvio. Então, por exemplo, qual é a diferença de um fórum para uma penitenciária? Qual é a diferença, por exemplo, por que é que a Praça do Centro se chama Getúlio Vargas, mas quem foi Exatamente. Getúlio Vargas? A Rua do Prado, mas o que é um prado? Né? O que é que significa o prado? A pessoa passa ali, tem a inscrição, a Flor do Prado, né? Vencedor da Flor do Prado, mas o que era isso? Né? Então, assim, saber os significados históricos e geográficos desses lugares é muito essencial até para criar naquele aluno, para criar no aluno, em todas as pessoas, aquele ideal de pertencimento. Se você não conhece o lugar, você não tem como desenvolver esse ideal de pertencimento. Né? Então, até baseado um pouco nisso, Wendel, qual é o impacto? Como é que você analisa o impacto da tua pesquisa na cultura e até no turismo também local? Isso, Desimar, com certeza. A publicação desse material, né, que eu acredito que em breve ele estará publicado, ele vai ofertar à população, né, um conhecimento maior sobre o que se passa no município. As festas, os acontecimentos culturais, né, e que pouco é divulgado, né, mas ao mesmo tempo a escola será o ambiente que proporcionará um conhecimento maior do seu espaço vivido, como você mesmo falou, ter o sentimento de pertencimento àquele lugar. Né? Quem de nós não já foi em algum lugar, né, e não se sentia bem naquele ambiente? Você não sentia um prazer de pertencimento àquele lugar. Né? Então, a pesquisa ela foi baseada também nessa perspectiva de trazer para o aluno um sentimento de valorização do seu espaço. Né? Saber que seu espaço tem ambientes de turismo. Saber que seu espaço tem riquezas culturais, tem uma diversidade econômica, nós temos uma diversidade populacional física, nós temos um relevo aqui no nosso município que, se você parar para observar, você vai ver uma paisagem belíssima. Né? Nós temos essa presença desses inselbergues nesse pé de plano sertanejo, né, que é uma formação que nós temos aí, geológica, que se torna um ambiente de muita riqueza, natural, né, e mostrar também dentro dessa pesquisa o significado também para o aluno e para o professor. Né, porque esse material ele vem também dentro de uma perspectiva de auxiliar o professor a oferecer essas informações. Então será um trabalho bem didático, um trabalho bem, vamos dizer assim, bem familiarizado entre o professor e o aluno. Eu acredito muito que vai oferecer aí um ensino muito mais significativo. E eu acredito muito, né, na educação geográfica, né? A compreensão do seu espaço, a compreensão da dinâmica que ocorre naquele ambiente, as relações que a sociedade tem com a natureza, positiva, negativa. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a geografia ela não é estática. A geografia ela é dinâmica. Né? E entre outras disciplinas, entre outras ciências, né, entre outros componentes curriculares, né, nós sabemos que outras áreas e outras ciências também têm a sua dinâmica, né? Mas a geografia realmente ela tem um papel importante, que é fazer com que o aluno ele tenha uma visão de mundo. A partir do momento que ele tem uma visão de mundo, ele sabe compreender tudo aquilo que está se passando na economia, na política, nas relações sociais, nos movimentos de resistência, nos movimentos sociais. Né? Eu acho que a geografia ela tem muito a contribuir para o aluno e principalmente para a base. Esse trabalho ele foi destinado especialmente para professores e alunos de ensino fundamental. Porém, né, a banca examinadora desse trabalho citou também a possibilidade de estudar esse material também no ensino médio. Né? Mas vamos ver, né, como eu disse, vai parar, né? Mas que eu tenho assim muitas perspectivas e sou muito otimista que vai assim contribuir bastante para a educação do município de Patos. Muito bacana. Pessoal, você está assistindo o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol, recebendo hoje o professor e pesquisador Wendel Jackson, esse querido amigo, um grande educador, pesquisador, escritor, né, agora também colocando publicamente os seus trabalhos. E esse material realmente vai ter um impacto muito forte
aqui no ensino e também numa amplitude daquilo que se pode ter em relação à geografia cultural, à geografia urbana, à divisão dos espaços, entender um pouco mais os espaços urbanos, rurais, e é isso que eu queria abordar contigo agora, Wendel. Quais foram as suas principais descobertas ao analisar gráficos, tabelas? Porque você sabe que assim, é muito complicado. Quando se trabalha com pesquisa e coleta e análise de dados, aqueles dados eles precisam ser traduzidos de diversas formas diferentes. Então, houve alguma descoberta bacana em relação a isso, quando você se deparou com aquele amontoado de dados nessa pesquisa? Sim, com certeza, né? Eu acho que uma grande maioria, eu acho, desconhece das atividades econômicas, né, que são desenvolvidas aqui no município, né? Nós temos algumas zonas rurais que se destacam bastante. Nós temos aqui o Mucambo, nós temos também a Barragem da Farinha, nós temos os arredores ali do açude do Jatobá, que são ambientes que têm uma produção de agricultura familiar. É interessante também destacar isso, né, que para mim é uma das linhas muito importantes para a sociedade, principalmente do ponto de vista da alimentação saudável, né, priorizar e incentivar essa agricultura familiar, e que nós temos aqui produções muito variadas, né? Melancia, batata, feijão, né, mandioca, hortifrutas. Então, existe uma riqueza muito grande, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que boa parte desses produtos são consumidos no município, né? E isso é interessante, porque muitas vezes a gente vai no supermercado, a gente pensa que muitas coisas vêm de fora, mas existem também uma contribuição muito importante para a economia do município voltada aí para essa produção da agricultura familiar. Então isso foi um fato interessante que me chamou muita atenção, né? Principalmente também voltada aí para entender um pouco a dinâmica do nosso município do ponto de vista da economia, né? Que a gente vê muitas fábricas, a gente vê aqui inúmeras outras empreendimentos, né? E muitas vezes esse setor rural ele fica um pouco, né, esquecido, né? Então isso foi uma pesquisa, assim, uma parte da pesquisa que me chamou muita atenção. Outro ponto também que me chamou muita atenção, né, foram alguns lugares interessantes que eu já tinha conhecimento, mas eu achei oportuno também trazer para o aluno, né? Ali próximo ali às Americanas nós temos aquele obelisco, né, aquele ponto ali, né, que muitas pessoas ali não sabem o que é aquilo. E muitas vezes as pessoas confundem Patos como a Morada do Sol, porque aqui é quente. Vamos dizer que contribui, mas não é o significado. Patos não é chamada de Morada do Sol por causa dessa característica, mas ali representa um fenômeno que ocorreu, né, e que ali foi o primeiro eclipse, né, observado no município de Patos por astrônomos, né, ingleses, americanos e brasileiros que vieram aqui na década de 40, né, e isso demonstrou uma característica que ficou até hoje, né? Que na verdade o dia virou noite e aí chamaram a cidade como a Morada do Sol, né? Em poucos minutos tudo voltou ao normal, né? Tem alguns relatos aí da cultura patoense aí que em algumas situações teve declarações, teve depoimentos, né? Pensando que o mundo ia acabar, e quando tudo voltou ao normal, diz que foi um caso muito interessante, porque diz que teve um número muito grande aí de separações. Inclusive, isso aí é uma coisa que me chamou muita atenção durante a pesquisa, né? Conversando também com moradores também, antigos aqui daquela região ali próxima à Praça de Valdo Mota, né? Tive muita contribuição também, que até então tinha pouco conhecimento do Instituto Histórico e Geográfico, né? Que tem uma riqueza muito grande de material, certo? Então, assim, proporcionou tanto a mim, que já conhecia, né, essas curiosidades, essas pesquisas, a questão sobre a Rua do Prado, né, que ali era um ponto interessante que ocorria no dia do domingo, né, corridas de Prado, e ali era um evento muito animado, onde a população se reunia, né, e isso traz aí, entre outros, que eu também não vou, né, divulgar tanto aqui, que eu quero deixar o telespectador, os nossos ouvintes aí, para saborear essa leitura, né, a partir do momento que esse material estiver aí disponível. Muito, muito bacana.
Wendel, a pesquisa abre espaço para diversas possibilidades. Quando a gente começa uma pesquisa, às vezes a gente começa uma pesquisa com um objetivo e ela vai mudando o foco, e aí você vai percebendo que as possibilidades elas vão aumentando muito com o desenrolar dos dados, dos conhecimentos, da leitura. Então, enfim, a sua pesquisa ela abre diversas possibilidades nesse sentido de trabalho pedagógico e também de trabalhos culturais. Então, passeios, aulas de campo nos bairros, um trabalho integrado com uma plataforma como o Google Maps, enfim. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Então, daquilo que você pesquisou, daquilo que você fez, onde é que você acha que seu trabalho pode chegar? Bem, a minha expectativa é que esse material ele possa contribuir para a educação geográfica do município de Patos, né? E essas expectativas elas são as melhores. Interessante também, Deusimar, destacar que, como você falou, que no decorrer da pesquisa muitas vezes vai abrindo caminhos, né? Porque até então, quando eu assumi, né, a minha entrada no mestrado, a minha pesquisa era voltada para outra coisa. Era voltada para tecnologias de convivência com o semiárido. Era a criação de uma cartilha que possibilitava ao aluno, ao cidadão conhecer essas tecnologias de convivência, porque a gente sempre, você como historiador, como pesquisador, como escritor, né, sabe muito bem que sempre se titula a indústria da seca, né? E seca não se acaba. É um fenômeno que nós temos aqui na nossa região. Então, como é que eu posso buscar alternativas? É justamente buscar o quê? Possibilidades, né? E aí, no decorrer da pesquisa, as ideias foram mudando, né? A orientação também do meu orientador, professor Dr. Saulo, né, Vital, lá da UFRN, que hoje se encontra na UFPB, né? Me trouxe essa possibilidade e até então eu amadureci junto com ele e, graças a Deus, durante a pesquisa não teria sido escolha mais bem feita do que escolher o Atlas Escolar do município de Patos para poder produzir ele. Foi assim uma satisfação muito grande, né? E espero também, né, porque esse material ele não foi publicado, ele não foi produzido, melhor dizendo, para ficar nas gavetas, né? Esse material ele tem também a perspectiva de todos os dados serem atualizados, por isso que esse material ele vai ter volumes e mais volumes, né? Eu pretendo também fazer novas pesquisas também, tem perspectiva também de um doutorado voltado também para o estudo mais aprofundado do nosso município, né? Então, voltado também tudo isso para a educação, né? Porque a minha linha de pesquisa é saberes geográficos no espaço escolar, então a minha área é sala de aula, né? Então, é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, uma felicidade também muito grande dizer hoje assim que eu consegui produzir um material que vai contribuir de alguma forma, tem significado e tem objetividade. Então, espero muito que vocês possam aproveitar a oportunidade e ter momentos, né, de sala de aula, de aulas de geografia um pouco muito mais diferentes do que algo só memorativo, né, de memorização, que hoje isso praticamente não pode ser mais utilizado dentro de procedimentos educacionais. A gente tem que tornar algo significativo para que esse aluno ele possa realmente entender que a geografia não é aquela coisa decoreba, né, é muito mais prazerosa do que muitos pensam. Pois é, e puxando principalmente para as questões locais, né, isso dá uma potencialidade ao trabalho pedagógico muito grande, trazer essas questões locais. Você falou sobre a questão da seca, e eu sempre estranhava muito, né, quando eu via, falava-se muito nas propagandas de, olha, nós precisamos de política de combate à seca. E aí se falava muito nisso, né, combater a seca, combater a seca. Poxa, mas se é um fenômeno cultural, eu nunca vi um artigo ou um jornal dizendo assim, políticas de combate à neve, né, nas regiões onde neva, né, nas regiões polares, enfim. Mas como é que você faz uma política de combate à neve? Né? Como é que você faz uma política de combate à seca? Exato. Então, acho que a ideia aí, na verdade, é mais a convivência. Exato. E nada mais forte do que a convivência do que o conhecimento, né? Então, quando você conhece o lugar, quando você conhece o espaço, fica muito mais amplo esse processo de aprendizagem. E era exatamente isso que eu queria perguntar a você agora, né? A geografia está muito identificada com essa ideia de espaço. Então eu queria que você falasse assim, o que seria
esse espaço? O que seria pensar o espaço? Muito bem, muito bem. Ô, Deusimar, você tocou num ponto essencial que é, né, o objeto de estudo da geografia. Né? O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Então, a partir desse espaço geográfico, percebe-se que ele apresenta-se muito dinâmico, principalmente porque nós temos aqui, eu vou utilizar até uma referência também de um dos grandes autores que para mim me baseia muito dentro das minhas literaturas, que é Milton Santos. O espaço ele é constituído de elementos fixos e fluxos. Né? Quais são os elementos fixos desse espaço? São as estruturas, as casas, as avenidas, os espaços construídos pelo ser humano. E os fluxos são as dinâmicas que ocorrem nesse espaço. São a relação dos seres humanos, as relações econômicas, as relações sociais, políticas, e elas se entrelaçam. Essas relações, elas são interdependentes. Então, não existe como eu separar o espaço geográfico do ser humano, que por muito tempo, né, isso foi uma das grandes evoluções da ciência geográfica, porque a ciência geográfica ela passou a se tornar um viés de uma estrutura dessa ciência crítica a partir dos anos 70. Então, para trás, a geografia era vista como algo diferente do que é hoje. Né? Por isso que, por muito tempo, nós, professores de geografia, a gente tenta quebrar aquela ideia de que geografia é decoreba. Geografia não é aquilo, você tem que saber o ponto alto, né, do Pico do Jabre. Você tem que saber, é obrigatório você saber quantas capitais existem. É importante? É. Mas não é o objeto principal que a ciência geográfica tem a propor. Então, entender essa relação desse espaço geográfico, entender que o ser humano ele é capaz, ao mesmo tempo, de contribuir como também de destruir. E nesse trabalho a gente observa também isso, os impactos ambientais promovidos pela população, o processo de urbanização. Né? Então, entender o processo de urbanização é fundamental. Né? Quais os fatores que contribuem para a urbanização, não seja apenas só do Brasil, mas do mundo. Né? Nós sabemos que existem diferenças de países para outros, né? Mas fala sobre Patos. Quais são as contribuições que implicaram nesses problemas ambientais? Né? Então, o processo de urbanização sem um planejamento, o processo de falta de uma infraestrutura adequada, não existe um saneamento. Né? Nós temos um problema ainda grande com relação ao próprio lixão, né? Que isso deve ainda ser repensado através de políticas públicas que possam ofertar um ambiente muito mais equilibrado. Então, nós já sabemos quais são as causas, nós já sabemos quais são as consequências. Agora, o que é que falta são as soluções efetivamente colocadas em prática. Né? Então, a gente percebe que essa relação do ser humano ela é muito forte. Né? O espaço geográfico ele é o espaço de vivência do ser humano. Né? Então, esse espaço ele é constituído por vários elementos, como eu falei, e ao mesmo tempo elementos naturais e elementos humanizados. Então, às vezes, os elementos naturais que muito tempo prevaleceram em sua totalidade, a sua natureza naturada, né, hoje não se encontra mais. Né? Quantas pessoas eu já perguntei, até mesmo nas minhas aulas, pergunta a teu avô, pergunta a teu pai, se eles já tomaram um banho no Rio Espinharas, se já pescaram no Rio Espinharas. E muitos já relataram para mim que os pais já tomaram banho, já pescaram. E hoje, qual a relação que existe desse rio com a sociedade? Quais são os impactos que nós podemos observar diretamente? Não precisa eu ir muito longe. Né? Então, muitas vezes a gente precisa trazer o aluno para entender isso. Entender o seu espaço de vivência. Não é trazer uma aula, vamos falar sobre urbanização e a gente trazer algo distante, a urbanização de São Paulo. Será que o que aconteceu em São Paulo é muito parecido com o que aconteceu aqui na minha cidade? Né? Por que todos os rios brasileiros que passam dentro de áreas urbanas são poluídos? Nós não tivemos uma infraestrutura, nós não tivemos um planejamento urbano. Hoje se trata muito em Estatuto da Cidade, em plano diretor. Né? A questão do próprio desenvolvimento sustentável ela é muito recente. Né? O desenvolvimento sustentável ele começou a ser tomado, né, como referência de discussões internacionais a partir dos anos 80, final de 70 para 80. Então, a discussão do desenvolvimento sustentável ela não é tão antiga, ela é recente. Então, será que nós resolvemos discutir isso muito tarde ou não? Né? Mas eu sou otimista. Eu acredito muito com a tecnologia,
Eu acredito muito dessa relação que o ser humano com a tecnologia, né, e a tecnologia ela tem muito a contribuir. Né? Eu acho que a relação do estudo da geografia, ela permeia sobre tudo isso aí, né? A visão de mundo. Né? Eu acho que isso é importante. Tem um conceito que é muito próprio, né, da geografia, mas é utilizado também em outras áreas, que é o conceito de leitura de mundo. Né? Então, o conceito de leitura de mundo, o próprio Paulo Freire falava muito, né, sobre isso, a questão da alfabetização a partir da leitura de mundo. A geografia já pega essa leitura de mundo a partir do entendimento sobre o espaço. Então, como é que você acha que a geografia, nesse sentido, ela pode contribuir, levando em consideração o ensino, a cultura, na localidade, no município? Então, essa ideia de geografia e leitura de mundo a partir desse trabalho que você fez. Eu tenho experiência tanto na rede pública como privada. A gente sabe muito que é um desafio a gente mostrar ao aluno que aquelas cadeiras, aqueles ambientes que tem naquela escola são deles. Eu acho que muitas pessoas às vezes dizem, não, isso aqui é do governo. Não é? A geografia, consigo, ela transita nessa discussão justamente para entender qual a relação que nós temos do setor público com nós, sociedade. Né? Quais são os benefícios, por exemplo, se eu quebrar, por exemplo, um posto médico, né? Quebrar uma cadeira, uma carteira escolar, né? Desmanchar ou quebrar um quadro, né? Qual a contribuição que isso vai ter? Eu vou dar prejuízo ao governo? Não. A geografia, eu tento trabalhar a geografia, eu acredito que essa é uma perspectiva muito importante de ser observada dentro do estudo da geografia, é justamente essa ideia de visão de mundo. Né? Essa ideia de leitura de mundo, compreender que aquilo que existe ao seu redor, muitas vezes foram contribuições que o seu pai fez. A geografia política, a geografia humana, né? Essa vertente da geografia, ela possibilita ao aluno, ao cidadão, ao qualquer pessoa, de forma que seja um ensino voltado para uma educação geográfica, porque é também um outro ponto importante a ser destacado, tornar o ensino significativo, entender que ele é participante daquele processo, né? Que as relações que existem naquele espaço podem repercutirem positivamente ou negativamente. Então eu acho isso fundamental para o ensino de geografia. Eu acho que eu particularmente eu sou um amante da geografia, eu tenho um prazer de falar de geografia. Eu tenho um prazer, eu tenho uma alegria, né, quando eu oportuno muitas discussões, né, muitos debates que surgem, né, que a geografia ela tem essa discussão, né, essa criticidade. Né, e é isso mesmo, fazer com que o educando, o estudante, o cidadão, o ser humano, ele compreenda as suas relações com esse ambiente, que ele perceba que as relações que ele tem com o espaço podem ser positivas ou negativas, né? Então esse trabalho ele também traz essa vertente, né, para poder refletir um pouco. Eu acho que a gente precisa refletir, né, entender um pouco mais, né? E muitas vezes para você fazer uma prova de geografia ou uma de história, você precisa refletir. Para que eu preciso de geografia? Né? Porque muitas vezes a geografia ela pode estar conectada com a redação do Enem. Muitos termos geográficos, muitos conceitos que a geografia traz, ela pode ser associada, até enriquece o texto. Eu digo isso sempre para os meus alunos, né? Entender um pouquinho mais dessa ciência, eu acho que contribui bastante. Bom, vamos entrar num tema, né, agora um pouco polêmico, Wendel. Durante a sua pesquisa, você fez várias visitas e estudos de campo. Né? Então, como é que você analisa, de uma maneira geral, a degradação e os cuidados ambientais aqui na região de Patos? Qual é a sua análise em relação a isso? O que é que você viu? O que é que você acha que poderia melhorar? Então, qual é a análise que você faz desse quadro? Muito bem, Zimar. Realmente, a gente pôde observar diversos impactos. Né? Impactos nas áreas hidrográficas, né? Na bacia aí do Rio Espinharas. Nós vamos ter também uma grande degradação da Caatinga. Né? Nós temos algumas fotos que foram tiradas, né, aéreas, algumas fotos que foram tiradas lá de cima do Espinho Branco, que eu fiz algumas expedições também, subi para poder pegar uma visão melhor. E a gente percebe que o nível de degradação da Caatinga é muito grande. Né? E isso afeta diretamente ao bioma, isso afeta diretamente ao solo,
né? A própria ausência de um saneamento básico também é um grande desafio para o nosso município, né? Nós temos aqui um depósito muito grande de esgoto no Rio Espinharas, né? Nós não temos um processamento sobre o lixo, né? Eu acho que poderia ser pensado numa usina de reciclagem, isso poderia também contribuir muito para o município, uma estação de tratamento de esgoto, né? Eu acho que seria algumas soluções viáveis, né? A realidade nós temos. Eu acho que o que nós precisamos é de políticas efetivas, políticas que sejam práticas, né? Que contribuam de alguma forma para o bem-estar, não só da população, mas também para o meio ambiente, né? Mas a pesquisa ela trouxe esses olhares, né? Demonstrar esses olhares eu acho importante aí. Nós não estamos aqui para criticar um governo algum, um governo outro, a gente aqui está para mostrar a realidade, né? A gente está para mostrar para a realidade e dizer que tem soluções, né? Tem caminhos. Eu acho que isso é o primeiro passo a ser dado, né? Bacana. Pessoal, você está vendo, né, o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol. Compartilha, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse bate-papo incrível com o professor, com o amigo Edel Jackson, educador, pesquisador, né, que está publicando a sua obra relacionada ao Atlas Escolar aqui no município de Patos. E nesse bate-papo, né, que girou em torno da geografia cultural e também das pesquisas relacionadas à montagem desse grande trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor Edel relacionado ao Atlas municipal, ao Atlas Escolar aqui do município de Patos. Nós estamos chegando na reta final do nosso programa Funes Cultural de hoje, mas o bate-papo prossegue. Nós temos mais duas questões muito importantes a serem discutidas ainda. O programa Funes Cultural é uma parceria da TV Sol com a Fundação Hernando Sátiro, toda sexta-feira, às 19h20. A noite, gente, da sexta-feira já está reservada. Quero mandar um abraço a todos os telespectadores do programa Funes Cultural. Nós recebemos muitas mensagens toda semana falando sobre o programa, sobre a qualidade das entrevistas, sobre os temas discutidos aqui. Então nós agradecemos muito. Aproveite e se inscreve no canal da TV Sol, se inscreve no canal da Funes, no YouTube, Funes Cultural. Também tem o Instagram da Fundação Hernando Sátiro, @Funes Cultural. Lá você vai conhecer uma série de projetos que vêm sendo desenvolvidos pela Fundação Hernando Sátiro. Por exemplo, amanhã nós teremos o 5º encontro do curso de escrita criativa, um grande projeto, o maior curso de escrita criativa aqui da região está sendo desenvolvido pela Fundação Hernando Sátiro. São mais de 300 inscritos em 6 oficinas que estão acontecendo todo sábado. Então, segue lá no Instagram, @Funes Cultural, que você vai ter a oportunidade de ter acesso a tudo que vem sendo feito nesses últimos meses pela Fundação Hernando Sátiro aqui no município de Patos. Tá bom? Voltando, né, para o nosso querido Edel, vamos dar continuidade nessa reta final desse bate-papo e aí falar um pouco sobre cultura local, não é, Edel? Então eu queria que você falasse sobre educação geográfica. Como a educação geográfica ela pode contribuir com a cultura local? Muito bem. A cultura do nosso município ela é muito rica, né? Inclusive eu trago também uma parte, né, textual e também com fotos sobre a Fundação, né? A Fundação Hernando Sátiro, que é uma representação da cultura do município muito importante, né? E entre outros elementos dessa cultura, né, as próprias festas, né, que nós temos aqui, culturais, como a festa de setembro, Nossa Senhora da Guia, da Padroeira, o São João, que infelizmente nós já temos aí uns 2 anos, né, que nós estamos aí sem proporcionar esse evento, né, devido a essas questões da pandemia, e é claro que é compreensível demais essa situação, não é? Mas foram eventos que, assim, dentro do trabalho, eles foram abordados justamente por causa da riqueza da importância. O que a cultura contribui para a economia do município, né? Muitas vezes, né, pessoas criticam o São João. Existem pessoas ainda que criticam, né? E a gente percebe que o São João ele contribui de maneira grandiosa. Pessoas que conseguem ganhar um dinheirinho a mais no São João. Vendedores ambulantes, lojas de roupas, de artefatos, pontos turísticos, bares, restaurantes, né? Então, a economia ela se desenvolve mais,
É um momento importante. Então, veja que a cultura não é apenas um ambiente simples, como muitas pessoas acham que ir numa igreja, não é? Ou ir num parque, mas nós observamos que são instrumentos geográficos que estão nesse espaço de Patos que tem uma riqueza de informação muito grande. Né? Então, a Fundação Hernando Sátro, o Instituto Geográfico, né? Nós vamos ver também a própria Igreja Nossa Senhora da Guia, nós vamos ver a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Quantas pessoas já pararam para entrar na Igreja de Nossa Senhora da Conceição? Né? Quantas pessoas já pararam para deslumbrar, para visualizar aquela arquitetura interna daquela igreja? Né? Então, são aspectos da nossa cultura, a Cruz da Menina também. Né? Então, são abordagens que eu fiz durante a pesquisa que eu oportunamente trouxe para que os alunos, para que a comunidade patoense e demais, né, possam conhecer a riqueza do nosso município, né, e a importância que a cultura tem para a sociedade, para a economia e entre todas as áreas que envolvem, né, o entorno do nosso município. Né. Muito bacana, muito bacana. O Edel, tem novidade aí, né? Tem um curso, né, que você está oferecendo em parceria, né, e é um curso de alfabetização cartográfica, né, chamado de Saberes Geográficos. Pode ficar à vontade para divulgar, né, o seu curso aqui para os telespectadores do programa Funis Cultural. Ô, Desimar, eu agradeço o momento, o espaço, tá? Essa ideia, ela é recente, né? Recente colocada em prática, né? Mas ela já é uma ideia que já vem sendo pensada há muito tempo, né? E durante o meu mestrado, né, durante as leituras, as referências bibliográficas, as literaturas, a gente percebeu que os professores de pedagogia do ensino fundamental 1, das séries iniciais, tinham uma grande dificuldade de dominar as instrumentalizações cartográficas, o uso do mapa, do globo, de trabalhar com o aluno uma geografia diferente, que não fosse apenas de leitura, mas que fosse de prática. Porque a geografia, ela tem uma riqueza muito grande dentro da linguagem cartográfica. O uso dos mapas, dos globos terrestres, entender o que é a latitude e uma longitude, entender que o globo terrestre ele pode ter várias possibilidades e você mostrar ao aluno. Não é só os países que estão ali, mas existe possibilidade de você mostrar a ele por que ali é quente e aqui é frio. Por que ali é mais propício a nevar e aqui não. Então, existem possibilidades de entender as diferenças de temperatura que existem, as distâncias que nós temos, a relação sobre a rotação e translação. Então, são algumas técnicas que eu venho a ofertar com esse curso, que é o curso intitulado de Alfabetização Cartográfica, Saberes Geográficos no Espaço Escolar. Né? Então, esse curso ele é direcionado para os professores de pedagogia, né? Mas eu pretendo também abrir esse espaço também para outros, até mesmo para pessoas, pais. Né? Às vezes muitas vezes nós professores passamos atividades para casa, para os alunos, sobre essa linguagem cartográfica, e o pai já tendo esse domínio desse conhecimento, ele já vai contribuir muito para a resolução e compreensão do estudo em casa. Né? Então, é uma ideia que está amadurecendo, certo? É uma ideia que eu acredito muito nas possibilidades de melhorar o ensino da geografia dentro do ensino fundamental 1, que é uma base importante, porque como eu sou professor também do ensino fundamental, eu percebo que muitos alunos eles vêm com muita dificuldade dentro dessa área de entender o mapa. Para que serve o mapa? Quais são os elementos que compõem o mapa? Para que serve a escala? Para que serve a legenda? Para que servem essas cores, esses símbolos? Então, existem tantas informações dentro de um mapa que muitas vezes o próprio professor, por não ter tido uma formação profissional em sua graduação capaz de promover esse conhecimento, e eu venho com esse curso na perspectiva de contribuir para que ele desenvolva aulas de geografia muito mais interativas e significativas para os seus alunos. Muito bacana. Bom, Edel, eu queria agradecer muito a disponibilidade, né, de estar hoje aqui à noite, nesse programa que tem por objetivo trazer pessoas que estão no ativismo cultural, pessoas que estão trabalhando com pesquisa, os protagonistas que desenvolvem a cultura aqui na nossa região. Então, quero agradecer muito a você, a participação, e ficar à vontade para as suas considerações finais. Desimar, eu que agradeço a oportunidade que você me fez, né? Para mim é um prazer
É uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de externar, né, esse trabalho, de tornar de conhecimento público essa pesquisa que foi feita com muito esforço, com muita dedicação, com muito empenho, em pleno período de pandemia. E me sinto muito honrado aqui de poder estar aqui, né, junto com a TV Sol, né, com a FUNES, proporcionar a divulgação desse trabalho. Então, eu acredito que foi um momento e que eu estou muito feliz mesmo e agradeço. E espero que outras oportunidades, quem sabe, né, nas novas edições e novos trabalhos aí a gente possa ter a oportunidade de divulgar para a comunidade patoense, para o município, para o estado, para a região, para o Brasil e para o mundo. Muito bacana. Pessoal, você acompanhou o programa Funes Cultural, mais uma edição desse programa que já está marcado no ambiente cultural aqui da nossa região. Então, fica ligado, se inscreve nas redes sociais da Fundação Hernandes Sátiro, lá no Instagram, @FunesCultural, e fica sabendo de toda a atuação da Fundação Hernandes Sátiro, tudo que está acontecendo, os cursos, as atividades, as oficinas, tudo que está acontecendo no âmbito cultural lá na Fundação Hernandes Sátiro. Na próxima sexta-feira estaremos juntos novamente aqui no programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol. Bom? Um abraço e até a próxima sexta-feira. Está aberto o Orçamento Participativo 2021. Precisamos que você invista um minuto do seu tempo para entrar no site da Prefeitura ou nos mais de 150 pontos espalhados pela nossa cidade, para que lá você preencha a nossa consulta popular e defina juntamente conosco os rumos das ações e dos investimentos que a Prefeitura fará pelos próximos 4 anos. Prefeitura de Patos, povo competente, Prefeitura da gente. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias.
Cidade Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você.